Bem-vindos a mais uma grande entrevista neste caminho para as autárquicas 2025. Noite eleitoral que vai acontecer e também no dia da votação, 12 de outubro, já bem próximo. É nosso convidado aqui em estúdio o cabeça de lista à Câmara Municipal de Castelo Branco, José Henriques, pela Iniciativa Liberal. José Henriques, permita que o trate assim. Bem-aja por aceder ao nosso convite. Obrigado. Iniciamos esta nossa conversa para que apresente os seus projetos, planos, grandes ideias, grandes objetivos da Iniciativa Liberal em Castelo Branco. Primeiro, dizer que é uma estreia, a Iniciativa Liberal apresenta-se ao ato autárquico pela primeira vez à Câmara Municipal de Castelo Branco. Correto. E esta é a minha primeira pergunta. José Henriques, é uma decisão pessoal, é também da própria Iniciativa Liberal, e a pergunta é, não é fácil tomar esta decisão? Não é fácil dizer à família e aos amigos que se assume este compromisso? Muito bem. Muito obrigado, desde já, pelo convite, Luís Paixão. Agradeço a si, em seu nome, e a toda a equipa da Beira Baixa TV. Antes de responder à sua pergunta e depois de fazer os meus agradecimentos, também dar o exemplo da Beira Baixa TV, do que tem feito pela região e da forma exemplar como tem dado a conhecer a todos os beirões tudo o que se passa na nossa região. É muito importante um jornalismo sério, isento, ainda para mais num meio pequeno como o nosso. Por isso, o meu obrigado pelo convite e os meus agradecimentos também ao vosso trabalho. Respondendo à sua pergunta, efetivamente é a primeira vez que a Iniciativa Liberal se apresenta a uma candidatura autárquica no Concelho de Castelo Branco. Eu fui, entre aspas, o escolhido para liderar esta candidatura, mas estamos a falar de uma equipa que neste momento já tem mais de 120 pessoas unidas em torno deste projeto. E porquê este projeto autárquico nesta fase? Porque achamos que, de facto, está na hora de haver aqui mudanças a nível político no nosso Concelho. Nós estamos já neste momento a entrar no 29º ano consecutivo de uma liderança socialista e achamos que realmente votar sempre nas mesmas pessoas e a esperar resultados diferentes está visto que não resulta. E então a Iniciativa Liberal surge aqui como uma nova solução, uma nova alternativa. E eu digo solução em vez de alternativa, gosto mais desta palavra, porque é efetivamente aquilo que nós queremos ser, a solução. A solução para uma política estagnada, a solução para um concelho parado, a solução com novas ideias, uma frescura diferente, feita por pessoas que, tal como eu, não têm qualquer ligação à política anterior a esta candidatura, feita por pessoas cujo principal objetivo e primordial objetivo é ouvir as pessoas, conversar com elas, perceber quais são os seus problemas, os seus ensejos, sem subterfúgios, sem esconder, tudo às claras. É aquilo que nós queremos, fazer uma política diferente, uma política virada para as pessoas, para as freguesias, para o nosso concelho. Nesse sentido, achámos que estava na altura, estava na hora de surgir uma candidatura diferente daquelas que têm surgido ao longo dos últimos anos no nosso concelho. E, como tal, a Iniciativa Liberal apresenta-se à Câmara Municipal de Castelo Branco com toda a frontalidade, prontos para ter uma campanha limpa, baseada nas nossas ideias, com crítica, claro está, porque sem crítica a política também não se faz, e se nós não criticássemos o que está feito, não fazia sentido termos uma candidatura nova, mas que a crítica não seja o principal foco da campanha, quer da nossa parte, quer dos outros adversários. A pergunta é essa, da Iniciativa Liberal, não é? Não será, com certeza. Portanto, nós temos mas, de qualquer dos modos, é uma candidatura disruptiva. É porque quer cortar com muita coisa que está instalada na nossa autarquia, no nosso município, e quer, acima de tudo, como eu estava a dizer, apresentar ideias. Mostrar ao que vimos em várias áreas da nossa sociedade e em várias áreas da nossa democracia. É para onde vamos. Eu sei que se viu várias áreas, onde já há muitas ideias, eu diria até plano, ou se quisermos mesmo até projeto. Vou-lhe pedir que sintetize aqueles que seriam, ou aquelas ideias ou projetos que são prioritários. Castelo Branco não pode esperar mais. Muito bem. Nós definimos no nosso programa autárquico, que sairá em breve, linhas programáticas que visam principalmente 5 áreas, e eu vou tentar resumi-las aqui no instante para que seja fácil também para quem nos está a ver e a ouvir entender. Primeiro ponto, primordial, libertar o talento, acelerar o nosso crescimento. É fundamental que Castelo Branco acabe com a política dos ordenados baixos. Durante muitos anos tivemos uma política de ordenados baixos que no curto prazo funcionou a partir do momento em que o desemprego realmente era muito baixo em Castelo Branco e continua a ser, mas a médio e longo prazo
está visto que não resulta. E é preciso uma política disruptiva nesse sentido, acabar com a política de ordenados baixos. E nesse sentido temos que trazer para Castelo Branco pessoas com ordenados elevados. Como é que isto se faz? Temos duas formas de o fazer, temos duas propostas para o fazer. A primeira, obviamente, contratar ou ir buscar empresas que já estejam implementadas no mercado e que possam vir para Castelo Branco com o seu know-how, com o seu conhecimento. E, obviamente, neste momento estamos numa era em que as novas tecnologias de informação, a inteligência artificial, tudo mais se pode fazer, quer aqui, quer na China. Portanto, pode-se fazer em qualquer lado, se Castelo Branco for atrativo, e tem que ser atrativo, quer a nível fiscal, quer a nível de infraestruturas, quer principalmente a nível dos licenciamentos, que são extraordinariamente demorados e burocráticos na nossa autarquia. Portanto, tudo isto conjugado com uma proatividade da Câmara Municipal em procurar empresas que sejam efetivamente boas pagadoras, faz com que venham para Castelo Branco empresas implementadas no mercado com um grande poder económico e com possibilidade de pagamento de ordenados elevados. José Henriques, deixa-me só interromper, permita-me. E o que põe na mesa, digamos assim, na balança, para atrair cada vez essas empresas? Muito bem. Este é o primeiro ponto e volto lá. O segundo ponto, também dentro deste primeiro primordial, como fazer a atração? Libertar o nosso talento, o talento que está aqui em Castelo Branco, das pessoas que cá nasceram, que cá viveram, que cá trabalham. Temos em Castelo Branco centenas, se não milhares de jovens a trabalhar em áreas que não são as suas, a trabalhar noutras áreas, a trabalhar em ordenados que são médios baixos, então precisamos que a Câmara Municipal seja o principal promotor que estas pessoas possam ser dinâmicas em procurar o seu primeiro emprego, o seu próprio emprego, não é o primeiro, o seu próprio emprego, na área para a qual foram treinadas. Como, por exemplo, estamos aqui nas instalações do SEI, é perfeitamente possível fazer uma ampliação com um centro tecnológico ampliado a este SEI, onde haja espaços de coworking, onde haja salas de desenvolvimento, laboratórios de desenvolvimento, onde, por exemplo, a Câmara Municipal possa criar bolsas municipais para jovens licenciados, para estudantes, para que eles possam trazer o seu talento, possam fixar-se aqui em Castelo Branco e a fazer as suas ideias, os seus projetos. Por que não contratar capital de risco estrangeiro, nacional, para que o investimento privado venha para Castelo Branco, para que as pessoas possam, na sua localidade, na sua terra, trabalhar naquilo em que gostam. E lá está, com as novas tecnologias, com as novas indústrias que há, é fundamental que, por um lado, possamos atrair estas empresas e, por outro, possamos reter este talento que aqui está. Estes dois fatores em conjunto faz com que o potencial de Castelo Branco e o crescimento de Castelo Branco seja efetivo e depois todo este ecossistema económico vai prosperar, porque a partir do momento em que haja ordenados mais elevados, há uma maior qualidade de vida, há mais dinheiro no bolso. Toda a gente ganha o comércio, ganha a indústria, ganha a habitação, ganha a saúde. Mesmo até há mais família. Exatamente, não só isso. Portanto, toda esta a conjuntura económica é para nós a pedra-chave do nosso projeto. Ponto 1, a questão económica em Castelo Branco, aumentar os ordenados que são extraordinariamente baixos. O segundo ponto que eu gostaria de referir é, obviamente, como o Luís disse, viver melhor em Castelo Branco, aumentar a nossa qualidade de vida. Obviamente que aqui entram N situações, eu vou aqui referir 3 ou 4, uma delas saiu até há relativamente pouco tempo nas nossas redes sociais, que tem a ver com a melhoria das infraestruturas existentes em Castelo Branco. Castelo Branco, nos últimos 4 anos, principalmente, tornou-se uma cidade um bocadinho ao abandono e a Câmara Municipal perdeu aquilo que será, se calhar, o seu primeiro foco. Em vez de prometer obra nova e de construir obra nova, tem que cuidar daquela que existe. Tem que cuidar das infraestruturas, dos jardins, dos passeios, dos parques infantis, etc., que existem em Castelo Branco. E, nesse sentido, essa é uma das lacunas que existe atualmente e que nós queremos corrigir. A nível de segurança, nós tivemos a oportunidade de reunir com as forças de segurança aqui em Castelo Branco e, obviamente, que, apesar de continuarmos a achar que Castelo Branco é, no cômputo geral e na média nacional, uma cidade relativamente segura, queremos que a segurança não deixe nunca de ser um foco para a nossa autarquia. Nesse sentido, reunimos com as forças de segurança e eu comprometi-me, enquanto Presidente da Câmara, se assim acontecer, em não deixar que nada falte às forças de segurança para que possam fazer o seu trabalho. Na questão da videovigilância, e já agora faço aqui um pequenino atalho. Está na moda agora? Está na moda. Nós tínhamos algumas preocupações no que diz respeito, por exemplo, à privacidade dos cidadãos, mas que também nos foi garantido pelas forças de segurança total autonomia nesse sentido. A iniciativa está convencida. Estamos convencidos, estamos de acordo e peca por tardia essa implementação, mas ainda bem que vai avançar e nesse sentido estamos completamente de acordo. Relativamente, ainda dentro deste ponto, referir também aqui a questão
dos nossos idosos. É muito importante que seja promovido o bem-estar da nossa população idosa, no que diz respeito a maior acesso à saúde. É uma das lacunas também que verificámos na questão da qualidade de vida em Castelo Branco, é a questão de um bocadinho do esquecimento da nossa população idosa, e nesse sentido queremos também trazer melhorias no que diz respeito, por exemplo, ao apoio domiciliário, à sua própria autonomia, que é para que os próprios idosos se sintam ainda parte integrante da nossa sociedade. É importante incluir toda a gente. Eu, no meu primeiro ponto, falei nos jovens, mas agora falo também na população idosa, porque é importante... É uma pergunta que se fazia óbvia, porque dá a ideia que o talento só está nos mais novos. Exatamente, fez muito bem em corrigir, porque de facto não está só nos mais novos, está em toda a gente. E é importante também permitirmos aos nossos idosos que sejam parte integrante da sociedade e que continuem a ser membros muito válidos da nossa sociedade. Portanto, não os deixamos. Claro que sim, não, exatamente, não os deixar cair e, pelo contrário, apoiá-los, ok? Depois também falar aqui um bocadinho do ambiente. Dentro desta questão da qualidade de vida, nós também já fizemos várias propostas, iremos ter no nosso programa algumas propostas a nível do ambiente, nomeadamente uma proposta que insta a Câmara em oferecer empréstimos a quem queira instalar equipamentos de eficiência energética, e nesse sentido a Câmara empresta o dinheiro, a pessoa poupa aquele montante e depois paga à Câmara apenas e só aquilo que conseguir, e sempre abaixo da poupança gerada pelos equipamentos energéticos, mas também na questão do poluidor-pagador, que é um binómio que nós achamos que está um bocadinho em desuso. Cada vez que se polui ou cada vez que se instala uma empresa, toma lá mais uma taxa, e nós achamos que o binómio deve ser substituído pelo despoluidor recebedor, ou seja, aquele que conseguir despoluir irá ser premiado, irá ser beneficiado. Quem faz bem é que deve receber. Exatamente. E não exatamente. Quem faz mal, deve ser punido. Ora, nem mais, Luís. Muito Curioso. bem. O terceiro ponto daqui das nossas linhas programáticas que eu gostava de referir, e que para nós também é fundamental, tem a ver realmente com a própria autarquia. Nós chamámos-lhe o nosso nome é Modernizar a Autarquia por uma autarquia eficiente, moderna e transparente. Aqui eu coloco 2 pontos. Ponto número 1. A autarquia é muito pesada, muito burocrática. É licenciamento para isto, é papel para aquilo. Às vezes papéis que a própria Câmara já tem, volta a pedir para se licenciar, seja o que for. É fundamental agilizar a nossa Câmara. Nesse sentido, queremos fazer uma verdadeira revolução digital na Câmara Municipal de Castelo Branco. Há muitos processos que pura e simplesmente desaparecem, e há outros processos que vão passar a ser totalmente digitais, sem a presença do município na Câmara, tem que tirar a senha, tem que falar, depois não está o engenheiro A, tem que ser o engenheiro B, depois não está o chefe de departamento. Não pode ser. Os processos têm que ser simples, têm que ser rápidos e eficientes, porque neste momento temos uma Câmara muito burocrática, muito pesada, e o que nós queremos é precisamente o oposto. Queremos um facilitador em vez de um dificultador. Permita-me só que o ajude a raciocinar melhor. Temos uma população idosa e isso gera um gap em relação ao que me está a dizer, à burocracia eliminada em papel para o digital. Aí precisamos de apoiar os que estão, digamos, mais excluídos ou info-excluídos. Muito bem. O Luís vê uma dificuldade, eu vejo uma oportunidade. Curioso. Que é precisamente nós, Muito neste curioso. momento, os nossos idosos, como lhe falou, são pessoas que neste momento, por exemplo, já acompanham muito bem a Beira Baixa TV, já comunicam pelo WhatsApp, Sim. ou seja, já têm uma informação que lhes permite ter este tipo de informação também no seu telemóvel. Também não estamos a falar de nada que seja muito disruptivo nem difícil, é apenas simplificar o que já existe. Óbvio que as câmaras não deixam de atender ao público, óbvio que as juntas de freguesia não deixam de atender ao público, mas há muitos processos que têm efetivamente que, pura e simplesmente, acabar. Outra coisa que eu quero referir relativamente à Câmara Municipal é a sua opacidade. E nesse sentido, eu como político novo, se me posso chamar assim, porque nunca tive um passado político, é a primeira vez que me envolvo num projeto, gostava de ver a população a voltar a confiar na classe política. E eu faço parte que fazem a cidadania. Muito bem. E eu faço parte, exatamente. E eu faço parte dessas pessoas que ainda quero confiar nos políticos. Eu próprio quero que as pessoas confiem em mim. E nesse sentido dizer muito abertamente, todos os processos da Câmara, todas as decisões da Câmara têm que ser transparentes. Acaba-se a opacidade, acaba-se esta questão de hoje é este papel, amanhã é aquele papel, hoje a culpa é da APA, amanhã a culpa é do Ministro. Não. As pessoas que estão lá têm que assumir a responsabilidade. Não há nada melhor do que um Presidente de Câmara chegar a um município e dizer, meu amigo, eu decidi assim por esta razão. Não optei por esta razão. E a pessoa compreende, pode não concordar, com certeza que há muitos que não vão concordar, mas se lhes forem honestos, se as pessoas forem sinceras, transparentes, tudo isto muda. Portanto, a nível do funcionamento da Câmara, queremos também mudar radicalmente a forma de tratamento. A procura da confiança. Precisamente. Isto é, já que se lhe dá o voto,
E depois retira-se essa parte, Exatamente, não é? quer dizer, é assim nós... uma coisa escondida. Repare que eu tenho uma opinião muito pessoal em relação aos políticos, que é, da ideia, as pessoas são eleitas, mas depois quem os elege continua a idolatrar aquela pessoa. E tem que ser precisamente o oposto. A pessoa é eleita. Se é eleita, é a pessoa que deve responsabilidades àquela parte da população. E não o contrário. E não o contrário. Parece que a população elegeu aquele fulano ou aquela fulana, mas ainda tenho que lhe dar aqui alguma bajulação. É precisamente o oposto. E é esse tipo de política que eu quero de todo mudar. O quarto ponto que eu queria... peço desculpa, não sei se interrompi. Não, estava aqui a ver se consigo fazer os 5 pontos que queria aqui. Já vamos no quarto. Muito bem. O quarto ponto que eu gostava de referir, também muito importante para nós, é a coesão territorial. Freguesias coesas, um concelho coeso. Concelho, pequena aldeia. Exatamente. Comunidades ligadas. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, obviamente, Castelo Branco é o polo da atratividade económica, social do concelho, mas todas as freguesias que estão à volta devem... mais vida. Exatamente. E devem vir buscar a Castelo Branco o que precisam e Castelo Branco deve ir buscar o que precisa às freguesias. Nesse sentido, achamos que a rede de transportes que existe atualmente está completamente desajustada às necessidades do concelho de Castelo Branco. Temos veículos muito pesados, muito poluentes, pouco ágeis, com poucas paragens, poucos horários, e o que nós propomos é um bocadinho mudar isto tudo, colocar transportes mais pequenos, menos poluentes, portanto mais amigos do ambiente, mais ágeis e muito mais, com muito mais horários disponíveis, quer para entrega, quer para saídas, quer para chegadas. E qual é o modelo? Nós já temos um modelo a pedido, nós temos um modelo vai lá de vez em quando, e temos um modelo que agora está implantado aqui bem perto, no Médio Tejo, que vai lá sempre e não traz ninguém. Não traz ninguém. Pronto. O que nós queremos é, obviamente, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Exato. O que queremos essencialmente é que haja mais transportes e... a população servida. A população servida. Isto porquê? Por 3 razões muito simples. Primeiro, se houver uma rede de transportes mais eficiente, melhora logo à partida, por exemplo, o acesso aos serviços à saúde, aos serviços que estão dentro da cidade, às escolas, ao comércio, etc. Segundo ponto importante, a questão da habitação. É se calhar muito mais barato atualmente morar fora do polo habitacional de Castelo Branco. E haverá com certeza muita gente que até gostava de regressar às suas aldeias de origem, onde os pais moravam, etc. Mas depois não há um transporte efetivo para a cidade para poderem trabalhar. Então até aí, na questão da habitação, seria algo interessante ter uma mobilidade maior. E depois, até na economia familiar. Ora bem, e até na economia familiar. Teríamos até alimentação, até muito mais precisamente biológica, digo eu. E nesse sentido e muito mais económica e muito mais económica. Ou seja, toda a gente ganha, ok? E aqui, obviamente, tem que haver um esforço por parte da Câmara, mas a Câmara está cá para isso, para fazer um esforço naquilo que deve ser feito. Segundo ponto que eu gostava de referir, também em relação aqui às freguesias, tem a ver com a questão da própria manutenção. Atualmente, uma freguesia precisa de reparar um muro de um cemitério, precisa de reparar seja o que for. A Câmara está em todo o lado e ao mesmo tempo e não consegue estar em todo o lado. As freguesias têm que ter autonomia para este tipo de obras pequenas. Têm que ter autonomia para este tipo de manutenção. Ou seja, as freguesias têm que ser, tal como o Estado descentralizou várias competências nos municípios, também os municípios têm que descentralizar várias competências nas freguesias. Nem se entende porque é que não... Porque é que não acontece, exatamente. Nem se entende. Na minha perspectiva e nesta visão, precisamente. Não é preciso ser grande liberal. Não, de todo. Até agiliza e tira problemas. De todo, é verdade. O último ponto que eu gostava de referir tem a ver com o orgulho de viver em Castelo Branco. Eu sou albicastrense, aqui nasci, sempre aqui vivi, excetuando o tempo em que fui estudar para fora, mas depois regressei e sempre aqui vivi, atualmente com a minha esposa e com as minhas 2 filhas. Tenho muito orgulho em ser de Castelo Branco e tenho muito orgulho em cá morar. Mas noto que nem toda a gente sente este orgulho. Noto que Castelo Branco é às vezes um pouco de vergonha. Sou de Castelo Branco, parece que é uma vergonha. Não pode ser. Castelo Branco tem que ser uma cidade que oferece tudo, que oferece aquilo que pode oferecer, nomeadamente, por exemplo, a nível cultural. Nós temos uma oferta cultural muito pequena em Castelo Branco. Devemos apoiar e temos que apoiar os artistas locais, temos que apoiar as associações culturais locais para que possam oferecer mais cultura à população. Não só à população no seu todo, mas a um grupo muito específico, às crianças. Uma criança que hoje tem acesso à cultura, seja na escola, seja nas atividades extracurriculares, seja junto com a família, é um adulto que amanhã vai contribuir
para o ecossistema da cultura em Castelo Branco. E atualmente a cultura em Castelo Branco é, infelizmente, de maio a setembro, aos fins de semana, em festas pelos bairros e pelas freguesias. Nada contra, mas não pode ser apenas essa a aposta. A aposta tem que ser numa outra cultura que as pessoas possam sentir orgulho em morar cá. E o último ponto que eu gostava de referir, ainda dentro deste maior do orgulho de viver em Castelo Branco, é efetivamente colocar as pessoas também a contribuir para aquilo que é as decisões autárquicas e de freguesia. Estamos a e falar da de Assembleia. orçamentos participativos. Estou a falar de orçamentos participativos. Passo o ponto termo, pode não ser com esta terminologia. Sim, essa é uma das nossas propostas, um orçamento participativo municipal. Cidadania mais proativa. Exatamente. Com os dinheiros do município. E um ponto fundamental que nós queremos também mudar, que é colocar as reuniões de executivo, as reuniões da Assembleia Municipal, junto das freguesias, nas sedes de freguesia, nas sedes das associações. Descentralizar, colocar estas reuniões ao serviço da população. Hoje há coisa de uns anos para cá, começaram a sair cá para fora as atas de reuniões. Isto é uma coisa muito recente. Sim. As atas, as agendas das reuniões. Decisões. Mas ainda assim, qualquer pessoa que olhe para aquilo continua sem perceber nada. A linguagem não é atrativa. Temos que mudar isso. Temos que colocar as pessoas a participar nestas reuniões. A dizer, e lá está, o ponto que eu referi há bocadinho, muito importante. E as pessoas a saberem dos decisores o porquê daquela decisão ter sido tomada. É muito importante isto. E acho que esta é uma das grandes diferenças que nós queremos trazer para estas eleições. Mudar, de facto, a forma como se vê a política e como as pessoas veem os políticos. José Henriques, tenho que te fazer a pergunta porque Castelo Branco ainda vai a tempo. Eu acho que sim. Tenho a certeza que sim. Se isso não acontecesse, eu não estaria aqui a falar com o Luís e não teria assumido uma candidatura deste género. Óbvio que no panorama nacional, Castelo Branco é um player pequenino. Temos essa noção. Mas também temos noção que somos capital distrito e queremos ser o motor económico e de inovação da Beira Interior. E é possível acontecer isso. Repare, Castelo Branco está a meio caminho entre duas capitais europeias. Mais ninguém tem isto. Castelo Branco tem uma ferrovia a passar aqui ao nosso lado. Pouca gente tem isto. Porquê é que não se faz investimentos na ferrovia no que diz respeito, por exemplo, a ter um porto seco em Castelo Branco? Um terminal ferroviário de mercadorias? Repare nisto que eu lhe vou dizer. Um empresário em Castelo Branco que encomende um contentor de material... É tudo rodovia? Vou-lhe dar este exemplo. Um empresário albicastrense que queira fazer produzir, seja o que for, vai buscar matéria-prima à China. Este empresário paga tanto da China até Sines, como de Sines para Castelo Branco. O valor é praticamente o mesmo. Porquê? Porque chega a Sines, este contentor vem por autoestrada, vem por estrada, e não vem pela nossa ferrovia da Beira Interior, que está aqui ao nosso lado. Portanto, são pequenos pormenores destes que nunca se exploraram, nunca se explorou Castelo Branco no mapa da Península Ibérica, nunca se vendeu Castelo Branco como uma cidade do interior, sim, mas a interioridade não é inferioridade, pelo contrário, a interioridade tem caráter, tem tradição, tem cultura, e nunca se explorou isto. Porque depois muda a Câmara, porque depois veio o outro, não gosta da marca, porque depois... Quer dizer, e andamos nisto, o mesmo se passa a nível do Governo Central. Não temos planos em ciclo também. Exatamente. Uma tal estratégia. Como repara, o nosso tempo, a nossa conversa agradável, mas o tempo nos voa. Já que falámos na mobilidade, a pergunta aqui tem que entrar em cima desta mesa, que é, temos a A23, e agora sem portagem, mas temos uma ligação para o litoral, para a saúde, para os grandes hospitais, para Coimbra, que é o IC8. Eu acho que basta só dizer IC8 e entendo a minha pergunta. Claro que sim. Claro que sim. Aliás, a nível de mobilidade, não só o IC8, também o fatídico IC31. Mas esse, quando a gente ainda nem o tem, o outro já vemos que morremos muito no IC8. Deixe-me dizer ainda em relação à A23. Neste momento não temos portagens, é verdade. Claro. A iniciativa liberal a nível nacional foi primeiro contra esta abolição de portagens. A liberalização. Depois, com trabalho nosso, dos núcleos que pertenciam aqui à zona interior, nomeadamente o núcleo de Castelo Branco, conseguimos que, a nível nacional, a iniciativa liberal revertesse a sua decisão, portanto, e não votou contra na decisão final. Obviamente que nós congratulamos com isso. Deixe-me foque, porque pode haver aqui confusão. Houve um início, o núcleo e a iniciativa de Castelo Branco, quase que passamos a expressão impõe-se, luta por esta abolição e concorda com ela. Exatamente. Concordo parcialmente. Deixe-me dar-lhe a nossa opinião. Eu concordo com o binómio utilizador-pagador,
obviamente com benefícios para quem habita e para quem trabalha nos concelhos por onde passa a A23. Portanto, o que território. O que nós concordaríamos, para mim, a nossa posição aqui da Iniciativa Liberal de Castelo Branco, até porque, deixe-me dizer-lhe uma coisa, a autoestrada continua a ser paga. Claro. É paga pelo seu IRS e pelo meu. Só não é paga quando eu passo lá, mas ela continua a ser paga. É preciso manter a autoestrada. Portanto, vai haver dinheiro dos nossos impostos que vai na mesma para a manutenção das autoestradas. Então aí eu digo que era melhor haver um sistema misto de utilizador-pagador. Obviamente, eu residindo em Castelo Branco, ou pagaria menos ou não pagaria, mas quem passa na autoestrada tem efetivamente que pagar. Até pode ser com um modelo, por exemplo, que existe em países como na Suíça, em que se paga anualmente, por exemplo. Agora, a totalidade da portagem ser abolida para quem aqui passa e não deixa cá um tostão e passar na autoestrada, mas depois todos nós contribuímos para a sua manutenção, não me parece todo justo. Esta é a nossa posição na A23. Obviamente que em relação ao IC8, e eu aqui vou colocar também o IC31, porque coloco as duas como meios de comunicação fortíssimos que nós precisamos deles para sobreviver e para nos sustentar. O IC31, como disse, ainda não o temos, gostaria muito que fosse uma realidade e nós, como Câmara, caso sejamos eleitos, iremos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que ele seja uma realidade, mas não só, também o IC8, como disse. Ora, nós estamos numa situação em que, a nível de saúde, vai muita gente a Coimbra, aos hospitais da Universidade de Coimbra, etc. Todos os dias. Os nossos estudantes vão muitos deles estudar para Coimbra, portanto o IC8 também é fundamental que seja revisto, quer o seu traçado, quer a sua... A minha pergunta é perfil da autoestrada. Perfil da autoestrada, claramente. E é nisto que o Estado Central tem que trabalhar. É neste tipo de infraestruturas que o Estado Central tem que trabalhar. Bem-haja, vamos aproveitar o tempo. José Henriques, pergunto-lhe, porque estamos praticamente para lhe dar o tempo de se dirigir ao seu eleitorado. A grande questão é linha vermelha. Estamos em eleições, são eleições, há vencedores, há empates, há resultados não atingidos. A Iniciativa Liberal, sobre a sua candidatura, consoante os resultados daquela noite, quais são as linhas vermelhas? Governa? Não governa? Só fica no Executivo se for ganhador? Entende-me? Entendo, sim. Entendo a sua pergunta. Os cenários todos, porque com certeza já refletiu, ou ainda não, sobre tudo isto. Entendo a sua pergunta. Nós fazemos sempre esta pergunta para saber se o candidato aceita o veredito. Claro que muitos nos dizem, depende do gap do resultado. Muito bem. Obrigado pela sua pergunta. Eu sou, em primeiro lugar, um democrata. Aceitarei sempre os resultados, sejam eles quais forem. Estou convencido de duas coisas. Primeiro, que o nosso resultado vai ser a surpresa eleitoral da noite. Estou convencidíssimo disso, não só pela mensagem que temos passado ao longo dos últimos meses, mas como a que iremos passar nos próximos dias em campanha, na campanha que aí vem, e queremos mostrar às pessoas que efetivamente vimos para ser diferentes. Não vimos para ser os mesmos que há 28 anos governam o nosso município, ou aqueles que se escondem atrás de coligações. Não, nós vimos para ser efetivamente diferentes. É isso que queremos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, para nós uma vitória será sempre mostrar aos albicastrenses que existe esta solução credível, feita por pessoas da nossa sociedade, pessoas ligadas à saúde, à advocacia, à gestão, professores, médicos, enfermeiros. Portanto, como disse há bocado, mais de 120 pessoas que se juntaram a nós, da qual eu sou a cara, mas que tem atrás de mim uma panóplia enorme de pessoas com mais experiência, com menos experiência, muitos deles jovens, mas muitos deles menos jovens, que já é o meu caso, que querem realmente mudar Castelo Branco para melhor, fazer diferente, fazer melhor. Em relação a possíveis entendimentos, ou seja, o que for, é obviamente muito precoce eu estar a ter essa discussão, até porque não sabemos mesmo como é que vão ser os resultados. O que eu posso garantir é, pré-eleitoralmente, iremos fazer zero. Não vamos fazer qualquer acordo pré-eleitoral. Tudo sempre depois de 12 de outubro. Exatamente. Aproveitamos este tempo, estamos com 1 minuto e 40, nós é que o consumimos, portanto dirija-se ao seu eleitorado e aqui são as ideias mestras, ou as grandes ideias para convencer as pessoas a votar na candidatura da Iniciativa Liberal. Muito bem. Eu termino então agradecendo ao Luís e à Beira Baixa TV e dirigindo-me agora aos nossos eleitores e ao nosso eleitorado. A Iniciativa Liberal vem para estas eleições de cara lavada. Não temos nada a esconder. Somos um grupo de pessoas, como eu disse há bocado, sem qualquer interesse, sem qualquer ligação político-partidária prévia a estas eleições e queremos efetivamente mostrar que estamos aqui para fazer diferente e para fazer melhor. Obviamente que sempre com uma política de proximidade,
de audição, ouvir as pessoas, saber aquilo que as pessoas sentem. Já tivemos mais de meia centena de reuniões com associações, com empresas, com instituições do nosso Conselho e queremos continuar a fazê-lo para ouvir realmente os problemas e para fazer um programa eleitoral que vá de encontro às necessidades de toda a gente. Cá estaremos para a crítica e cá estaremos também para o elogio, se for esse o caso, esperemos que seja esse o caso. Agradecer também a José Henriques e à Iniciativa Liberal e dizer-vos que os nossos convidados vão continuar a passar pelo nosso estúdio. Nosso objetivo é ouvir todas as candidaturas às câmaras municipais dos 11 municípios que compõem o distrito de Castelo Branco.